venci porque não desisti. Vitorioso não é aquele que não falha. Vitorioso é aquele que não desiste. Nós precisamos entender que todas as nossas decisões vão ter um resultado. As nossas decisões definem o nosso presente. As nossas decisões definem o nosso presente e pavimentam o nosso futuro. Quem concorda? As minhas decisões hoje definem o meu presente e pavimentam, jogam o caminho ou abrem o caminho para o que eu vou fazer amanhã. Muitas vezes nós enfrentamos e precisamos enfrentar as dificuldades com muita empolgação, né? Por mais que a situação esteja difícil, hoje eu cheguei aqui, entrei ali, e falei assim, bom dia, cheguei na segunda pessoa, fui repreendido pelo Espírito Santo. Você vai entrar na igreja com essa empolgação? Aí os irmãos estavam na porta, voltei lá atrás e cheguei. Bom dia, gente, tudo bom? Hoje vai ser um dia de animação. Você precisa se policiar. Você tem que ser o primeiro a se repreender. Falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou arrumando da minha vida? A sua empolgação vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque o fácil, muitas vezes, te deixa onde você está. Não é mesmo? Quando as coisas estão fáceis, a gente costuma aquietar. Falei, nossa, que vida tranquila. Nossa, é a vida que eu sonhei. E aí Deus fala assim, não é isso que eu quero para você. E aí vem uma dificuldade para que vai te tirar da zona de conforto, vai te tirar do momento que você está vivendo e vai te tirar e fazer com que você se levante e faça toda a diferença. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Qual a situação que você quer o milagre de Deus na tua vida? O que você quer que Deus resolva para você nesta semana? Deus não vai resolver. Deus vai te orientar. A maneira que você deve se comportar e a maneira como você vai se posicionar nisso. É isso que precisa acontecer. A fé perseverante é contra, muitas vezes, o recuo espiritual. Às vezes você está orando e não acontece nada. Se você desistir, você não se torna um vencedor, mas se você continuar insistindo, você vai ser mais que vencedor, porque é isso que a palavra te garante. Hebreus, capítulo 10, 38. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Não recue, não volte para trás, siga para frente. O justo não volta para trás. O que a palavra justo significa? Justo é conforme a conduta de justiça, equidade, razão,
que julga e procede segundo equidade. Aí tem uma palavra aqui que eu achei espetacular: probo. Nunca tinha ouvido falar desta palavra, mas nas minhas pesquisas, qual que é o significado desta palavra? Significa caráter íntegro, honrado, honesto e reto. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: busque probo. Você pode sair agora falando: eu sou probo. Aí o cara vai falar assim: ó, só você sabe o que significa. Ou quem pesquisar. Ou você vai incentivar alguém a pesquisar. O sinônimo de justo tem muitos significados. Conveniente, exato, legítimo, verdadeiro, benevolente, benigno, humano, popular, acertado, adequado, apropriado, favorável, oportuno, propício, proveitoso, útil, valioso, vantajoso, acurado, específico, precioso, rigoroso, autêntico, justificado, permitido, certo, fundamentado, genuíno, incontestável, procedente, real, veraz, verídico, vero, sincero. Nós, por Jesus, somos rotulados como justos. Em Jesus, eu sou justo. Em Jesus, eu sou justificado. Eu não importa a minha vida até Jesus, eu preciso daqui para frente entender que eu fui justificado. A minha vida foi transformada. Você não pode desistir da sua caminhada de fé. A sua caminhada tem dificuldades? Tem. Sempre vai ter dificuldades. Mas retroceder, nós vamos retroceder para a perdição. Mas se nós perseverarmos, tem um caminho de salvação diante de nós. Tem um caminho de salvação diante de nós. Essa frase aqui não é minha, eu copiei. Resistência é o pedágio para a vitória. Se a gente não pagar esse pedágio, a gente não avança para o sucesso. Resistência é o pedágio para a vitória. Quem tem prazer em pagar pedágio aí? Mas, se a estrada for boa, você paga. Se a estrada for ruim, você não paga. Você fica lutando para não murmurar, né? Mas a nossa vida espiritual sempre vai ter algo que você precisa fazer. A nossa vida espiritual, você precisa abrir mão muitas vezes de coisas que você pensa para viver o que Deus quer para a tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida. E muitas vezes, muitas vezes não, pedágio você paga para o seu carro, não é mesmo? Quando você paga, você passa. Se vem algum engraçadinho atrás querendo passar junto com você, vai ser multado. Porque você que pagou, você que pagou o pedágio. Então, querido, muitas vezes na caminhada vai parecer que nós estamos sozinhos, mas quem é justo não está sozinho, porque o justificador está com você, Jesus. O justificador está com você. Todos os dias nós temos alguns convites para desistir, não é mesmo? Quem concorda comigo? Todos os dias nós temos alguns convites para desistir. E o primeiro convite,
olhar para os outros. Olhar para os outros muitas vezes te desanima. Muitas vezes olhar para os outros faz com que você desanime do ser humano. Tem alguns aí falando assim: nossa, como eu amo meu gatinho. Como amo meu cachorrinho. Na família nós temos uma galinha chamada Odete. Eu não sei de onde apareceu aquele ser, mas voou dentro da casa da Rafaela e agora ela fez todo o trabalho de pegar formiga, escorpião na casa da Rafaela e agora está nas kitnets lá onde meu genro está construindo. Pensa num bichinho espetacular. Chega lá para dar ração, ela vem. Ficou tão mansa, eu não sei o que aconteceu. Você vai agachando perto dela, ela vai abrindo as asas assim. Mateus 24:12 fala o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que suportarem até o fim, esse será. Se nós pararmos para analisar o fruto de algumas pessoas, a gente desanima. Mas o maravilhoso é que nós podemos construir uma história diferente do que os outros estão construindo. Nós podemos nos portar diferente do que os outros estão construindo. Apesar que o apóstolo Paulo diz o quê? Sedes meus imitadores como eu? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu, como pastor de vocês, tenho esta responsabilidade de fazer com que vocês sejam imitadores de Cristo. Eu não ia falar isso, mas eu preciso falar. O Espírito Santo está me cobrando. Você que tem filho, ou você que está procurando namorar, você que está aqui com a gente, não é casado, eu preciso orientar você sobre namoro. O que é namoro? Namoro é um tempo de conhecimento para um fim específico. Qual que é o fim do namoro? Casamento. Nem todo namoro vai dar em casamento. Mas o fim específico é esse. Então, para você pai que tem filho adolescente, para você pai que tem um filho que está na época dos hormônios aflorarem, você precisa perguntar, você vai namorar para quê? Se você deixar seu filho namorar, a seguinte orientação você tem que dar. Você tem que falar para o seu filho o seguinte: você vai namorar, mas o seu namoro tem que ser tão de Deus, que se não acabar em casamento, vocês vão ter que continuar convivendo como irmãos em Cristo. Então, meu filho, minha filha, não faça nada que você não vai conseguir olhar na pessoa de quem era seu pretendente de namoro. Deu para entender? Todo namoro tem um fim específico, casamento. Namorou, não deu certo? Os crentes têm que continuar convivendo, olhando no rosto e desejando a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Porque o principal objetivo de nós crentes é honrarmos a Deus em tudo que nós fizermos. O justo vive pelos seus próprios resultados. Você não tem que viver pelos resultados dos outros, você tem que buscar os seus próprios resultados. Porque Deus não tem
Não tem primo, não tem sobrinho, não tem tio. Deus tem o quê? Filho. E filho precisa corresponder ao que o pai diz. Então, não desanime pelo que os outros vão falar. Não desanime pelo que os outros estão vivendo. Busque em Deus você ser exemplo. Segunda coisa, não desanime pelo cansaço. Como é que a gente resolve cansaço? Descansando. Não tem outra maneira de resolver cansaço se não for descansando. Está cansado? Tira uns dias. Né, irmã Ju? Ela está me cobrando uns dias de férias faz tempo. E eu vou fazer isso em nome de Jesus. Amém? Mas a gente consegue descansar. Está cansado, faz o quê? Descansa. E você continua, você faz o bem para as pessoas. As pessoas não correspondem. Olha o que a Bíblia fala, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não, desistimos. Quem colhe resultado bom? Quem não desiste. Então não canse de continuar fazendo bem, não canse de abençoar as pessoas ao teu redor, não canse de fazer o bem para os que estão ao teu redor, porque o resultado vai acontecer. O resultado vai acontecer. Nós precisamos acreditar nas pessoas, porque um dia alguém acreditou na gente. Se nós pararmos para olhar, um dia alguém estendeu a mão e falou assim, vem aqui, vou te ajudar. Vem aqui, eu tenho alguém que pode te abençoar, eu tenho alguém que tem a solução para você. Então não desista das pessoas que estão ao teu redor. Não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa função é não parar de falar. A nossa função é não parar de orar. A nossa função é não parar de ter fé que as coisas vão acontecer. Ensine, aconselhe, invista no bem, invista nas pessoas. E um dia as pessoas vão olhar e vão ver que você investiu na vida dela o bem mais precioso que você tem. Qual que é o bem mais precioso que você tem? Tempo. Tempo é algo escasso, nunca mais volta. Então use o seu tempo de maneira adequada, de maneira proveitosa, de maneira produtiva. Não deixe o inimigo roubar esse bem precioso chamado tempo. Terceira coisa que faz as pessoas desistir é olhar para as necessidades. E olha aqui que a palavra diz em Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimentos, e o corpo mais do que vestuário? O seu corpo vai corresponder da mesma maneira, ou da mesma maneira se você comer um arroz e feijão, ou se você comer um bacalhau, comer um salmão. Algumas propriedades aí tem diferença. Mas você não tem que se endividar para comer todo dia salmão, porque o feijão e o arroz e um bife, um ovo estalado assim, vai fazer a mesma função que muitas vezes um salmão. Só que no seu bolso vai fazer totalmente a diferença. Viva dentro das suas possibilidades. Viva dentro do que Deus tem dado na tua mão. A gente cansa, eu não vou cansar de falar que as pessoas não se endividam pelo que elas ganham, mas elas se endividam pelo que elas gastam. Aprenda
administrar os recursos que você tem. Essa semana eu estava num lugar e a pessoa falou assim: meu noivo pagou $2.300 num fone de ouvido. Eu falei: Ica, misericórdia. Aí outra pessoa falou assim: o meu noivo pagou 5.300 num relógio. Eu falei: eu paguei 130 reais. Eu falei: será que eu estou no meio dos povos certos aqui? Não responde, Josefina. Mas o ambiente não pode te contaminar. O ambiente não pode te desanimar. Tirando a brincadeira, você não tem que viver a vida dos outros. Você tem que viver a sua. Você tem que trazer o bem-estar para dentro da sua casa. Com um relógio de R$ 130, eu vivo feliz da vida. Não se desvie por causa das necessidades. Confie que Deus está cuidando de você. Pode parecer a situação que está difícil ao teu redor, mas confie que Deus está cuidando. Confie que Deus está guardando. Não abandone sua fé. Siga Deus. Valorize o que Deus está derramando na tua vida. Primeira carta de Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiais. Sede sóbrios, sedes vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, capeta, anda ao derredor como um leão que ruge, buscando quem possa devorar, o qual resistir firme à fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Mas as mesmas aflições, porém, nós temos um diferencial. Jesus está ao nosso lado para nos abençoar. Jesus está ao nosso lado para nos dar confiança. Jesus está ao nosso lado para nós termos vitória. Quarta coisa. Não se torne indiferente. A indiferença é algo muito complicado. O que você quer dizer com isso, pastor, a indiferença? Tanto faz. Eu já desisti. Eu já falei tantas vezes e não houve mudança. O ano passado alguém falou isso para mim: pastor, eu já estou falando faz mais de ano, não aguento mais, vou desistir. Foi eu também, domingo que vem eu não prego mais. Você está me ouvindo faz um ano e não muda, mas que isso te motive a trazer mudança para a tua vida. Onde você está indiferente? Qual é a área da tua vida que você já falou 10, 15 vezes e não teve mudança? E você falou assim: não, vou pôr lá na geladeira, não quero mais nem tocar nesse assunto. Vamos viver do jeito que dá. Quando nós tomamos essa postura, nós perdemos a maior bênção de sermos primeiramente transformados, nós sermos transformados. Às vezes não houve transformação na outra pessoa, por quê? Porque nós desistimos, ou porque Deus ainda quer tratar a nossa vida. Tem vezes que Deus endurece o coração de quem está do nosso lado, porque é nós que precisamos ser transformados, não a pessoa que está ao teu lado. Então não se torne indiferente com a disciplina e a exortação do Senhor. Porque Deus ama porque Deus disciplina só a quem Ele ama.
Deus disciplina a quem Ele ama. Deus está disciplinando você, é porque Ele te ama. Deus está trabalhando na tua vida, está doendo, você queria não estar passando por este momento. Mas é o amor de Deus trabalhando na tua vida, porque Deus só vai trabalhar, disciplinar a quem Ele ama. E hoje Deus tem um apelo para fazer na tua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, e assim como eu também venci, e estou assentado com o meu Pai em seu trono. Jesus só sentou no trono porque ele ressuscitou e foi vencedor. Você só vai sentar nas regiões celestiais se você for vencedor. Você não tem vitória, não é porque Jesus não está olhando para você. É porque você não está ouvindo a voz de Deus e não está abrindo a porta para Jesus entrar. Porque quando Jesus entrar, Ele não vai entrar indiferente. Ele vai entrar com um banquete e você vai cear com Ele e Ele com você. Você não vai estar sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Pode parecer que está sozinho. Mas Jesus está ali batendo a porta e fala assim: Ei, Estefânia, deixa eu entrar. Ei, Rafael, deixa eu entrar. Ei, Jô, deixa eu entrar. Mas muitas vezes a nossa indiferença, a nossa falta de resultados, nos colocou num quarto escuro e a gente fala assim: eu não mereço, eu não sou merecedor, Deus já, tudo que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele já fez. Tenho uma boa notícia para você, só acaba o dia que você for morar com Ele. Essa hora que vocês falam amém. Só acaba a sua missão, só acaba o dia que você for morar com Ele. Até então, o seu descanso não é aqui. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: o seu descanso não é aqui. Seu descanso não é aqui. Nós, como igreja, estamos trabalhando para que você possa cada vez mais se integrar a este movimento. Esta semana nós tivemos uma reunião com os irmãos que vão cuidar do TI da nossa igreja. Olha que chique, igreja com TI. Eles estão trabalhando no sistema e no aplicativo da nossa igreja. Ontem eu já tive resultado do aplicativo, eu lembrei, foi de uma irmã, que eu mandei um parabéns para ela, porque o aplicativo me lembrou, fulana de tal está com aniversário. Quem foi que eu mandei? A irmã. A gente é humano, tecnologia é para nos ajudar. Só para fechar essa parte, essa semana, você que é membro vai receber um
uma mensagem por WhatsApp para você atualizar seu cadastro no nosso aplicativo. Então, grave o número da igreja, você vai receber uma mensagem aí para você se atualizar. Você precisa, queridos, entender que tudo Deus está fazendo para te abençoar. Tudo Deus está fazendo para abençoar. Você precisa colocar na tua cabeça: eu só vou vencer se eu não desistir. Eu vou vencer se eu não desistir. Ouve isso. Ninguém nasce especial. Você se torna especial para as pessoas. Ninguém nasce especial. Você se torna especial. Conforme você se entrega, você vai se tornando especial. Esse ano a gente faz 30 anos de casada. Eu não consigo mais me imaginar num lugar sem essa morena linda. Ganhou uma férias, né? Como as pessoas te veem? Como as pessoas da sua casa te veem? Como o tiozinho chato? Como a pessoa que não ouve? Como a pessoa que não muda? Se você está falando, se você está e não vê mudança, não desista de falar. Frase da Jo. Eu sempre vou falar, porque o dia que eu desisti de falar, eu perdi. Não pare, não desanime, porque o primeiro a ser transformado, a ser tocado nessa situação sempre vai ser você. O justo viverá pela fé. E se eu retroceder, não é a Jo que não vai ter prazer na minha vida, mas é o próprio Deus que não vai ter prazer em mim. Se eu prosseguir, o Senhor vai me abençoar. Perseverança é viver pela fé. E exige que a gente avance, mesmo que os resultados não apareçam. Mesmo que pareça que os resultados não estão acontecendo, mas pela fé você vai agir. Quando você toma um remédio, você não sabe os resultados, mas você bebe o remédio porque pela fé você sabe que o seu corpo vai absorver e aquilo vai acontecer cura sobre a sua vida. O Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho é o remédio para alguém desanimado. O Evangelho é o remédio para alguém frustrado. O Evangelho é o remédio para depressão. O Evangelho é o remédio para quem ainda não alcançou uma família abençoada, uma família que tem diálogo, uma família que resolve seus problemas diante do Senhor. O Evangelho é a solução. A palavra de Deus é a solução. Não desista de ler a palavra se você não entendeu um versículo. Leia de novo, leia de novo, leia de novo. E o Senhor vai falar com você. A vida cristã não está isenta de lutas. Fala comigo assim, a vida cristã não está isenta de lutas, mas
Em todas, nós temos Jesus conosco. Em todas, Ele está com a gente. João, último versículo, 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Você vai ter aflição, mas Jesus te prometeu que conforme você se posicionar, você vai ser vencedor, você vai alcançar, você vai ver a mudança acontecendo na sua vida. Às vezes você vai desanimar porque a resposta demora. Resposta muitas vezes demora porque você está sendo tratado, porque você está sendo transformado. Está vindo desânimo? Pergunte para Deus: Deus, o que eu preciso mudar? Para onde? Qual a minha atitude agora? Está vindo desânimo, o que eu vou fazer? A luta muitas vezes vai se prolongar. Às vezes pessoas do teu lado vão desistir. Sentir cansaço é humano, querido, mas desistir é uma escolha. Sentir cansaço é humano, mas desistir é uma escolha. Primeira carta aos Coríntios 5:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Está desanimado? Arruma alguém pior para aconselhar. Está desanimado? Arruma alguém pior que você. E fala assim: eu só comi arroz, feijão e bife. Aí o cara falou assim: eu só comi arroz. Falei: vem cá, vamos dividir o arroz, o feijão e o bife. O evangelho é simples, meu povo. O evangelho é simples, é comunhão, é entrega, é cuidado de Deus sobre a sua vida. O evangelho não é para os que desistem. O evangelho é para quem persevera. O evangelho é para aquele que busca todos os dias ser uma pessoa melhor. Lembrando que Jesus não te acusa. Quem te acusa é o diabo. Jesus já te perdoou. Jesus já mudou a sua história, mas você precisa se posicionar como justo. Você precisa se levantar e dizer: eu fui justificado, eu fui perdoado, eu fui curado, e eu vou vencer. Como vencedor, fique em pé em nome de Jesus. Não, senta de novo, pelo amor de Deus. Vencedor não faz assim, ou faz? Como vencedor, fica em pé em nome de Jesus. Aê! É assim que vencedor se porta. Levanta, estufa o peito e fala assim: eu vou vencer. Eu vou vencer. Comece a orar, comece a colocar essa situação que você tem ficado preso diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã por força. Nós queremos força
para andarmos na tua presença. Nós clamamos força nesta manhã para sermos vencedores. Jesus, nós clamamos nesta manhã. Nós clamamos nesta manhã. Nos fortalece, nos dá direcionamento. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Em nome de Jesus, eu terei uma vida financeira saudável.